Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orações e Canções. Sou o Frater Marcos Antônio, missionário redentorista, resido na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Paramaribo, capital do país do Suriname. Hoje, 17 de outubro, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, nós iremos refletir sobre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos adverte contra o perigo da ganância, algo que deve estar muito longe de nós que queremos ser seus seguidores. Nunca passou no coração de Jesus a cobiça dos bens, querer acumular coisas para si. Pelo contrário, toda a vida de Jesus é doada e partilhada. E Jesus sempre fez questão de distribuir entre as pessoas aquilo que ele recebia de Deus. Cristo nos revela e nos transmite o que Deus é: misericordioso, compassivo, um Pai que se preocupa pelas necessidades de nós, seus filhos. Nesse sentido, Jesus nos conta hoje a parábola do rico insensato, ou seja, a história de um homem em que toda a sua vida era voltada para a acumulação de bens. Esse homem, de tantos bens que tinha, se sentia seguro diante das coisas que poderiam acontecer. E ele ia sempre juntando cada vez mais riquezas. O que vai acontecer? Esse homem irá morrer. E para onde vai tudo aquilo que ele havia acumulado? Ele não irá levar consigo. Com isso, Jesus mostra que esse modo de viver, infelizmente, é um modo característico de muitas pessoas que olham e se preocupam apenas em ter coisas, acumular, conservar para si, e que não têm em nenhum momento em seu horizonte o distribuir, partilhar, pensar que algumas pessoas não têm o que eles têm. Somos convidados, no início dessa semana,
a rever um pouco como nós nos relacionamos com tudo aquilo que temos e, se não temos, se nós cobiçamos e fazemos dessa cobiça a busca principal de nossa vida. O que o Senhor nos pede é um coração agradecido, generoso e livre. Cada um de nós temos nossos apegos e dificuldades de nos libertarmos e sentirmos livres em relação a muitas coisas, pessoas, lugares e situações. Contudo, Jesus nos solicita que sejamos como Ele, pessoas livres que querem buscar somente o bem dos outros. Em que consiste a vida de um homem? Na abundância de bens? Evidentemente que não. A vida nossa consiste primeiramente em Deus, princípio e fim de toda a nossa existência terrena. Ele é o nosso tesouro, nossa maior riqueza, nossa salvação. A família também deve ocupar um lugar privilegiado no nosso coração, pois ela sempre nos ampara nos momentos difíceis. É como um ninho, mesmo quando muito tempo fora, quando voltamos, nos sentimos protegidos. Os verdadeiros amigos, aqueles que não nos desamparam nunca, que estão sempre do nosso lado, também são para nós sinais da presença de Deus. A parábola contada por Jesus esclarece o perigo de nos deixar levar para uma mentalidade de acumular bens materiais, nos tornar possessivos, egocêntricos e até nos sentirmos eternos. Nós somos pobres mortais, estamos nas mãos de Deus. Não sabemos que dia ou hora Deus nos chamará para junto dele. Podemos ter bens? É pecado possuir alguma coisa? É claro que não. Porém, não podemos ser escravos dos bens. Precisamos ser sóbrios, viver na simplicidade e humildade, tendo o necessário para viver com dignidade, não fazendo da vida uma loucura em buscar acumular mais e mais, enquanto devemos nos enriquecer do que verdadeiramente importa: espiritualidade, vida interior, coração de Deus. A posição de Jesus, portanto, está clara na parábola que ele conta. Jesus é contra qualquer cobiça, pois a cobiça não garante a vida de ninguém. A parábola é um monólogo de um homem rico, ganancioso e egoísta, cujo ideal de vida é apenas comer, beber e desfrutar. Este homem não pensa nos seus empregados, não pensa nos pobres. É profundamente ganancioso e egoísta. Jesus chama-o de insensato e afirma sua morte naquela mesma noite. Isso significa que acumular bens não garante a vida. O importante é ser rico para Deus, através da justiça, da partilha e da solidariedade para com o próximo. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ensine a sermos mais generosos, livres e principalmente que não sejamos gananciosos, porque a atitude da ganância, do querer acumular, não leva a nada, é uma ilusão. Nossa confiança não deve estar nos bens materiais, mas somente em Deus. Que o Senhor realmente possa fazer de nós pessoas livres para podermos levar adiante a nossa missão de anunciar e dar testemunho do reino de Deus. Que Deus nos preserve do apego exagerado às riquezas, as quais nos tornam insensíveis às necessidades do nosso próximo, e que nós possamos descobrir na partilha um caminho de salvação. E hoje, meus irmãos e irmãs, nós celebramos Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi o segundo sucessor de Pedro como bispo de Antioquia. Viveu entre o final do século I
início do segundo século. Condenado a morrer em Roma, pedia que não o impedissem de ser triturado pelos dentes das feras, pois desejava ser como trigo moído, para ser uma oferta agradável ao Senhor. Solícito pastor, escreveu 7 cartas às comunidades durante sua viagem para a morte. Apaixonado por Cristo, é testemunha de uma igreja sustentada pela Eucaristia, ponto de encontro de todos os servidores do Senhor. Que Santo Inácio de Antioquia seja um modelo para nós de doação à causa do reino de Deus, e que Maria interceda por nós hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo a vocês uma ótima e abençoada semana. Grande abraço e que Deus nos abençoe.